Olá, meninas do cafezinho da tarde. Bem-vindas aqui a mais um podcast no nosso ministério. Nós estamos realizando um estudo chamado Bem-aventurada. Nesse estudo nós estamos podendo ter o privilégio de conversar um pouquinho sobre a maternidade intencional e estudar alguns livros nesse tópico. O livro da vez, ele se chama A Missão da Maternidade. Ele é da autora Sally Clarkson. Até onde eu sei, agora esse ano, esse livro não se encontra disponível na língua portuguesa. E Sally tem sido, para mim, uma grande bênção de inspiração. Ela é uma mãe que ensina os seus filhos, ensinou, os seus filhos em casa. Ela, aqui nos Estados Unidos, deu muitas palestras sobre o discipulado dos filhos em casa. E o ensino curricular também. Então, isso para mim, que esse é o meu chamado principal, tem sido uma bênção de inspiração. Nesse livro, ela está trabalhando os vários aspectos da missão da mãe, da missão da maternidade. E nesse capítulo, que é o capítulo 9, a gente vai estudar o tópico Um Coração de Mãe para Seu Lar. E o nome do capítulo é Mantenedora do Seu Domínio. Lendo para vocês aqui algumas citações, ela fala assim: cada um de nós é chamado para fazer decisões diárias de fé que determinarão que tipo de ambiente moldará a nossa família. Lembrando que Charlotte Mason, que é a educadora que eu sigo aqui na minha casa, ela fala que educação não é só a mera transmissão de informações aos nossos filhos. Educação é o ambiente, no caso a atmosfera do lar, ela é a disciplina das crianças, os hábitos que a gente cria neles e a vida que a gente transfere para as crianças. Então, no meu caso, a palavra de Deus que a gente coloca neles. E a educação, ela é um relacionamento entre nós e o Criador, a criação e as criaturas. Então, nós, como matriarcas, estamos tendo a responsabilidade de moldar este ambiente na qual as crianças poderão ter esses relacionamentos. Valores, eles passarão de geração a geração, protegendo e preservando tudo que é precioso na vida. Sally compartilha assim: minha mãe utilizava todo o seu tempo para prover a mim todas as coisas que eram especiais para mim. Suas preparações falavam ao meu coração sobre meu valor e do meu pai. Ela fala que o meu lar seja o lugar onde os meus filhos se sintam amados, encorajados e espiritualmente revigorados, emocionalmente preparados para olhar o trabalho de Deus em suas vidas, que seja o lugar onde eles sejam desafiados a crescer. Um lar de cultivo traz paz aos corações. Nos sentimos que estamos fazendo o nosso trabalho. Nosso lar deve ser forte, de descanso, conforto, beleza, paz e prazer. Eu percebi que a chave principal para prover um lar cultivante sou eu. O meu relacionamento com Deus proverá o cultivo aqueles que amo em meu lar. Um lar organizado e higienizado é importante, mas os filhos não devem sentir que o lar é mais importante que eles. Devemos priorizar a paz no nosso lar e na rotina da família. Gente, na minha casa eu tenho vivido, uma transformação. Desde que eu comecei a estudar sobre a maternidade intencional, eu descobri esse conceito e tenho focado, em aprender para poder aplicar na minha casa. E essa é uma coisa que eu tenho trabalhado, para que o meu lar ele seja limpo, mas que os meus filhos sintam que o valor deles como crianças, como filhos, meus e como criaturas do Senhor, ou filhos de Deus, dependendo, do relacionamento deles com Deus, que eles se sintam que eles são mais valorizados do que o lar. O lar está aqui para servir a eles. Nosso dever como
sacerdotes, né, e zeladores do lar é esse cultivo contínuo. A gente limpa a casa, a gente organiza a casa, a gente faz comida, organiza as roupas. O serviço do lar é feito para a glória de Deus, mas para a utilização do lar. Ela não é um si próprio. A gente não vive numa casa de bonecas. E isso me levou tempo, porque eu sempre fui uma pessoa com a visão muito perfeccionista. Então, se não fosse perfeito, não adiantava fazer. E hoje eu tenho uma visão diferente, né? A casa, ela deve ser utilizada para o serviço da família, para esse bem-estar da família. Eu vou ler para vocês aqui 2 referências. A primeira é 1 Tessalonicenses 4:11. Ele diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Isso ele está falando da igreja, né? E é importante focar nessa questão de ter uma vida tranquila. Aqui em casa, a gente tem se esforçado para diminuir o ritmo, não apenas por conta da minha saúde, mas para focar no que realmente é importante. Muitas vezes a gente coloca tantas coisas dentro da nossa semana que a gente acaba desfalecendo no que realmente é importante, que é a família estar junta, a gente ter prazer na companhia um do outro e a gente crescer na fé. Se os momentos devocionais da família, se o momento de louvor da família, se o momento da família unida e a comunhão com irmãos em Cristo tem diminuído, alguma coisa não está certa. E a gente precisa fazer a calibração, né, do que é realmente importante para a família. Muitas vezes, muitas aulas ou muitas atividades individuais, né, para diferentes pessoas da família. Uma criança tem futebol, outra criança tem música, outra criança tem luta. E aí você fica aí levando uma para um canto, uma para o outro, outra tem natação, tem balé, enfim. Ou até mesmo muitas atividades na própria igreja, né? Muitos ministérios. Uma pessoa tem uma coisa na segunda, outra tem na terça, outra tem na quarta, outra tem na quinta, outra tem na sexta. E acaba que a família não tem tempo para si. Gente, o lar, ele é a preparação para o terreno onde as sementes do evangelho vão ser plantadas. A igreja, ela é a junção de vários lares, né? A junção de várias famílias. Deus, ele colocou a família, o pai e a mãe, como exemplos para que os filhos compreendam o amor de Deus. Se as crianças não estão tendo esse primeiro contato com os pais de uma forma efetiva, com perdão, com amor, com a dedicação, com o serviço, vai ser difícil para eles compreenderem o amor de Deus. Aqui, quando eu fiz o estudo, né, da cultura materna, que foi um dos primeiros podcasts, eu coloquei o significado e o sinônimo de vida tranquila. Ele que mostra quietude, calma, falta de agitação, que não tem movimento, que está em repouso, cuja existência está assegurada. E o sinônimo, manso, sereno, equilibrado, brando, moderado, pacífico, quieto e repousado. Aí eu coloquei a citação: saiba dizer não para o que é bom e sim para o que é excelente. Gente, é muito importante a gente ter essa meditação para o nosso lar. A outra referência é 1 Pedro 3, 3 e 4. Diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Por muito tempo, gente, eu tenho um testemunho para vocês, que eu senti a minha alma agitada. Agitada como Jesus fala, né? Tem a palavra que ele fala, que a alma dele no jardim está conturbada. Era assim que eu sentia minha alma.
com relação ao lar mesmo. Eu me via num país estranho, com 2 crianças, eu me via sozinha, porque eu não tinha uma base de apoio muito grande, não tinha família, né, biológica próxima que podia me ajudar, e eu me sentia muito sozinha. Deus foi me dando, né, me deu meus avós que me ajudaram em parte, mas eles já eram bem idosos, eu não tinha aquela coisa que o brasileiro muitas vezes tem, né, no fim de semana, ir almoçar na casa dos pais, ter os avós para ali ajudarem com o ensino das crianças ou ficar com as crianças. Enfim, quando a gente podia ou fazia alguma coisa, a gente tinha que contar ou em pagar uma babá para poder ficar com eles, mas como eu ficava com eles constantemente, diferentemente da cultura brasileira, né, que tem a questão ou de alguém que vem te ajudar em casa muitas vezes, ou da questão da escola mesmo, que você envia as crianças, eu era a escola das crianças, então eu ficava com eles o dia todo, à noite, nos fins de semana, e isso foi me desgastando. Até ali eu não tinha sabedoria de como tirar tempo para mim, né? Fui descobrindo isso com a leitura, aos poucos, com ideias, conversando com pessoas, mas era muito cansativo, e a minha alma, ela ficava turbulenta, e eu não sabia como acalmar a minha alma. Não foi com o tempo, né, que eu fui descobrindo que a presença de Deus me acalmava, que a presença da natureza me acalmava, a criação de Deus, estar com esse contato, meditar nas escrituras me acalmava, tempo só para mim me acalmava, ter um lar organizado me acalmava. E eu fui começando a cultivar essas coisas para trazer essa docilidade e esse espírito manso para mim. Ele não é algo que a pessoa... Eu sei que muitas pessoas já nascem mais tranquilas, mas eu nunca fui assim. Então, eu sempre fui uma pessoa expansiva, barulhenta, né? Uma pessoa assim, comunicativa e que gostava de agitação, de estar em grupos e no Brasil, nossa, minha vida era ir fazer. E agora, até por conta da minha saúde, Deus me ajudou a ir desacelerando e vendo o que realmente é importante. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque hoje eu consigo dizer não para as coisas sem culpa. Dizer não, infelizmente eu não tenho como fazer isso, não tenho como ter essa responsabilidade, eu não tenho como priorizar isso, porque eu tenho tal e tal e tal coisa que para minha família é mais importante, o meu ministério é mais importante. Isso inclui vocês no cafezinho, inclui meu tempo aqui, né, que antes era ao vivo, agora é gravado, o meu tempo de estudo, o meu ensino no lar. Então, assim, eu precisei reorganizar as minhas prioridades na casa constantemente, para que essa alma gentil e dócil fosse sendo cultivada intencionalmente. Meus devocionais, meus exercícios, minha medicação, minha terapia, enfim, todas as coisas que me ajudavam a poder ter isso, porque eu sei que isso é importante para Deus. Sem esse espírito dócil, eu não vou conseguir criar uma atmosfera boa para o meu lar. Eu não vou conseguir priorizar o que é importante para a semeadura do meu lar. E é aquela história, se Deus não edificar a casa, em vão trabalha quem faz. Então, eu vou estar ali morrendo, tentando, morrendo de um lado e derrubando do outro lado, entendeu? Então, é importante a gente ter esse equilíbrio na nossa vida. Sobre os conselhos, Sally coloca assim: ore e converse com seu esposo sobre as prioridades do seu lar. Elimine os causadores de estresse que não acumulam valores eternos. E crie uma rotina da família com direito às refeições, leituras e tempo junto. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito aqui em casa. Eu espero que isso te ajude a organizar a sua própria casa e conversar com o seu esposo nesse sentido. A minha ideia a realizar essa lista, foi de um livro de Sally Clarkson que eu já li no passado sobre a exaustão materna.
E ela fala sobre essa importância. Se a gente colocar as áreas que são importantes para a família, a gente vai poder eliminar o que não é importante. Então, a gente começa com os valores. Para minha casa, esses foram os valores que eu e meu esposo, colocamos. São 8 valores que as nossas atividades, elas focam para esses valores. Primeiro, amor a Deus. Segundo, amor a pessoas. Terceiro, amor pela cultura brasileira e americana, que são as nossas raízes, né? 4, amor por livros bons. 5, amor por ajudar os outros. 6, amor por esportes, é importante para o meu esposo isso. 7, amor por natureza, é importante para mim. 8, amor por artes e música, que é importante para o ensino das crianças. Depois que a gente colocou todos esses 8 valores, a gente foi para as áreas onde a gente vai estar trabalhando e como a gente vai, na forma prática, trabalhar esses valores. Primeiro, amor a Deus, devocionais diários, culto no lar, né, 2 vezes na semana, TV, a gente tem o filtro na TV para que as crianças assistam coisas que agradem a Deus. Então, a gente tem esse zelo de tentar, né, fazer esse filtro para eles, TVs, jogos de videogame. E rádio cristã, então a gente escuta louvores, né? O ambiente da casa tem louvores, tem esse ambiente que o zelo pelo sagrado, ele é colocado, mas principalmente pelo nosso exemplo. As crianças precisam ver que eu e o pai deles temos amor a Deus. Se a gente faz isso tudo e a gente não dá o exemplo, não adianta de nada. O próximo, amor às pessoas, né? Como é que a gente vai fazer isso? O nosso exemplo, novamente. Como é que a gente vai mostrar amor às pessoas? Não deixando de congregar na igreja, a gente tem tentado sempre focar em um dia na semana. Nós vimos que nossa igreja é 20 minutos da minha casa, fica bem complicado para a gente tentar ir para várias programações, então a gente sempre foca ou na programação de quarta à noite ou na de domingo de manhã. E a gente faz essa reunião assim também como famílias da igreja que nós temos mais proximidade, que moram na nossa cidade, nós temos uma amizade profunda e nós estamos servindo e sendo servidos por eles continuamente. Então, nós temos esse zelo de estarmos entre os irmãos, né? Não deixar de congregar entre os irmãos, não deixar de viver esse elo de comunhão. As programações da igreja, né? Eu coloquei aqui a cooperativa que a gente tentou fazer, a gente fez por 3 anos, mas esse ano passado eu não pude fazer por conta da minha saúde. A gente, se Deus quiser, vai voltar esse ano. A comunidade brasileira, aqui nós temos várias famílias brasileiras que nós temos amizade. Isso ajuda com as raízes da gente, a alimentação, ajuda com a questão da cultura mesmo, da língua para as crianças. A hospitalidade, estar junto com pessoas, viajar junto com pessoas, nossos amigos, a gente tem feito isso. E atos de bondade. Mais uma vez, isso tem que ser guiado pelo nosso exemplo. Nós devemos ter esse exemplo de amar o próximo. Se a criança vê que nós estamos falando mal da igreja, se nós estamos falando mal das pessoas que nós estamos ao redor, e eles vão perceber que o nosso amor não é genuíno, gente. A gente tem que ter esse zelo de amar o próximo. Amor pela natureza. Como desenvolver esse amor pela natureza? Caminhadas na natureza, animais de estimação, desenhos, né, na natureza, revistas, documentários, viagens, cuidar do jardim. Então, são várias coisas que a gente pode fazer para que as crianças tenham esse zelo de ver Deus através da criação. Amor por esportes, né? Jogar como uma família. Então, meu esposo gosta muito de futebol, muito de basquete. Então, ele brinca muito com as crianças de esportes. Eles assistem, tem essa cultura de assistir jogos em família, algo que é importante para o meu esposo. E daí eles fazem isso, ele cultiva isso nas crianças. E também quando eles estiverem um pouquinho maior, levá-los para assistir jogos ao vivo em diferentes ambientes, né? Eu sei que nem todo esporte, infelizmente o ambiente permite você levar crianças, porque até por conta
da linguagem que é falada lá e tudo, mas assim, a gente usa a cautela nisso para filtrar para os nossos filhos o que é realmente importante. Esse pode não ser importante para sua família, mas é importante para mim porque é importante para o meu esposo, tá bom? Amor por artes, música e livros. A gente pinta em família, faz coisas em família. Eu exibo, né, minhas pinturas na parede aqui em casa para que as crianças tenham esse cultivo. A música no lar, eu estou sempre colocando música, louvores, música clássica, tá? Na própria educação das crianças, da escola. A gente vai ficar tentando, à medida que eles vão crescendo, visitar museus para que eles possam ter esse contato. Nós temos leitura em voz alta constante aqui em casa com eles, pelo menos uma vez por dia. A gente tem a nossa biblioteca, né? Então, eles têm o contato com o livro mesmo em papel, em vários livros e coisas que a gente tem aqui em casa. E livros em áudio também. Esses, gente, são as 5 áreas que nós focamos. Daquelas que nós colocamos, essas são as 5 áreas. Amor a Deus, amor às pessoas, amor à natureza, aos esportes, arte, música e livros. E a gente juntou isso dessa forma como eu falei para vocês. Meus filhos, gente, eles vão ver esse amor por arte, música e livros se eles veem você fazendo. Se eles veem que você quer desenvolver neles música clássica, mas você só escuta música contemporânea, ele não vai desenvolver, ele vai desenvolver uma recordação afetiva da música contemporânea, que é aquele que liga a você. Então, nós temos que ser sábios naquilo que nós estamos focando para que os nossos filhos construam essas memórias afetivas, tá bom? E essas coisas, elas têm que ter o foco no eterno, gente, que é o que a gente está tentando fazer. Nós somos a mantenedora do domínio, o domínio é o nosso lar. Então, nós temos que intencionalmente criar essas rotinas para que dentro daquilo que a gente está fazendo, sempre vá regando e adubando o nosso lar, tá bom? Eu vou falar a oração agora. Paizinho querido, eu te peço sabedoria em guiar o meu lar diariamente de forma gentil e dócil. Que eu consiga, na tua força, ser constante e fiel, no plantar das sementes eternas. Paizinho, me guia, me ajuda a viver o evangelho e ser exemplo. Que o meu lar seja exemplo de uma vida tranquila, que te honra e te agrada. Obrigada por eu saber que posso realizar tudo para a sua glória, pelas tuas forças. Obrigada pela esperança. Em nome de Jesus, eu te amo, Senhor. Amém. Amém, irmãs. Que a gente possa estar tendo esse espírito manso, esse espírito dócil no nosso lar e que os nossos filhos cresçam tendo a memória afetiva de um lar de paz, tá bom? Um beijo para vocês e continuemos juntas nesse processo de aprendizado sobre a maternidade intencional. Um beijo e eu vejo vocês no próximo podcast. Tchau, tchau.